Tem gente chegando com muita moral depois de um meio de semana com algum sucesso na Copa do Brasil. Tem gente chegando muito pressionada, com problemas nos bastidores, como é o caso de Figueirense e Guarani, por conta de um início ruim e de problemas também no extracampo. O que dá para esperar dessa quarta rodada da Série C, que já começa nesse sábado, vai até a segunda-feira? Vou trazer informações referentes também à transmissão, onde você vai poder acompanhar a cada um desses jogos com imagem. Antes, quero sempre a sua expectativa, deixa um pouco do que você está aguardando, deixa também aqui o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Quando você faz tudo isso, que é de graça, ajuda demais ao crescimento do canal. Quanto maior o canal, mais vídeos teremos diariamente. Mas bora lá. Primeiro, trazendo aqui, eu separei, assim como eu fiz na rodada anterior, os jogos por dia. Então temos aqui os jogos do sábado e eu trouxe aqui um ponto da classificação ao lado, mostrando um pouco do início das equipes na competição. Londrina no topo, se tem Guarani lá na parte de baixo da tabela. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não ocorreram os jogos de Botafogo e também de Brusque pela Copa do Brasil. Mas se teve uma Copa do Brasil que gerou alguma moral para as equipes da Série C. Acho que todas elas, né? O Náutico perdeu, mas o Náutico competiu no Morumbis, nesse início de trabalho do Hélio dos Anjos. CSA com um grande resultado em um grande jogo contra o Grêmio no Rei Pelé, bateu a equipe gaúcha por 3-2 com a grande atuação de Brian. Inclusive tem um pós-jogo disponível para esse confronto. Teve o Maringá que, por conta de um erro da arbitragem, muitas contestações contra a arbitragem no jogo contra o Atlético, o Maringá poderia ter saído com a vitória daquele confronto de Copa do Brasil. Enfim, tivemos esses jogos. O Retrô também, né? O Retrô também sai com alguma moral desse meio de semana no jogo contra o Fortaleza. Enfim, e aí tem Botafogo e Brusque que ainda vão jogar pela Copa do Brasil. Talvez eu traga algum comentário aqui abaixo sobre essas duas equipes. Mas se tem uma quarta rodada com alguns confrontos que trazem algum peso e alguns confrontos que trazem algumas diferenças bem grandes. Começando com as diferenças. A gente tem aqui Tombense e Itabaiana. Um Tombense que nesse momento é o 11º colocado, ocupa uma faixa intermediária da tabela, mas a realidade do Tombense não tende a ser essa até o final, tendo que é um Tombense que deve frequentar minimamente ali um G6, as 6 primeiras colocações, quem sabe as 4 primeiras colocações, e o Itabaiana que venceu a estreia, mas que depois teve 2 resultados negativos. O Itabaiana que tem ali a 13ª colocação, apesar de estarem próximos na tabela, entendo que se tem aqui uma diferença considerável para esse jogo e dá para cravar um favoritismo para o Tombense nesse confronto. É um dos jogos de sábado. Um outro jogo do sábado é o ABC contra o Ituano, um ABC que confesso que me surpreende. Olhando para o fator rendimento da equipe antes do início da Série C, algo que eu venho pontuando rodada após rodada. E tem o fator das chegadas, né? Um ABC que teve vários novos nomes chegando, o próprio Pisa também chegando à equipe depois de um trabalho que não conseguiu convencer tanto no Retrô. Só que aqui a gente tem um ABC que volta a jogar em casa depois depois da partida contra o Rei Pelé. E acredito que é um Ituano que tende a gerar mais dor de cabeça para o ABC do que o CSA gerou. Apesar de ser um CSA que não perdeu na competição, apesar de ser um CSA que conseguiu uma vitória na Copa do Brasil, então isso traz um retrato de um CSA forte, mas entendo que esse jogo aqui, o ABC tende a ter mais dificuldade do que teve contra o CSA. Mas é bom pontuar, o início do ABC é o início para o que se tinha de projeção inicial, um início positivo. Conseguiu um empate fora de casa contra o São Bernardo, conseguiu um empate jogando contra o Botafogo na Paraíba, um Botafogo que tende a figurar numa parte mais alta da tabela, consegue um empate contra um CSA que vinha com um projeto um pouco mais encaixado, com um planejamento de um prazo um pouco maior. Então, apesar de não ter vencido, é um ABC que consegue ser competitivo, os resultados mostram um pouco disso. Mas aqui tem um Ituano mais forte do que, por exemplo, o CSA, pelo menos na minha avaliação.
Um outro jogo é o da Ponte Preta contra o Anápolis. O Anápolis que decepciona, eu venho pontuando isso rodada a rodada, contra uma Ponte Preta que na rodada passada teve o show do Elvis, né? Que atuação do Elvis, resolvendo o jogo, tem ele como uma das grandes figuras técnicas, e é uma Ponte Preta que volta a jogar dentro de casa. Me surpreende um pouco esse início tão forte da Ponte, até tiveram os torcedores que falaram que eu estou menosprezando demais a Ponte Preta, mas não estou falando, e inclusive na avaliação que eu fiz de tier list, eu coloquei uma Ponte Preta brigando pelo G8, a Ponte Preta chegando à segunda fase, pelo que eu consigo recordar. E aqui, assim, se tem, acho que dá para usar minimamente a palavra favoritismo para a Ponte Preta contra o Anápolis, né? O Anápolis que teve um grande estadual, mas depois teve alguma queda, a partir de alguns desfalques também nesse início de Série C. Então dá para usar a palavra favoritismo nesse jogo. Maringá e a equipe do Confiança, aqui a gente tem um ponto de ser um Maringá com um desgaste do meio de semana e um Confiança que teve uma queda nos últimos jogos. O Confiança com alguma irregularidade no ano, conseguindo desempenhar bem contra o Ceará na Copa do Brasil, contra o Ceará na Copa do Nordeste. Na própria Copa do Nordeste teve algumas atuações muito abaixo. Aqui eu entendo que é um jogo em que o Confiança tende a encontrar mais dificuldade do que encontrou contra a Ponte Preta. Consegui acompanhar alguns momentos de Confiança e Ponte. Foi um Confiança que, principalmente no primeiro tempo, conseguiu desempenhar algo. Mas aqui contra o Maringá, o fator mando de campo pesa muito. E tem o fator de um Maringá que tecnicamente entendo como melhor do que o Confiança. Só que tem esse fator do desgaste do meio de semana pela Copa do Brasil, né? Como é que o Maringá, olhando o fator intensidade, vai conseguir desenvolver algo. Partindo aqui para os jogos do domingo, só reforçando aqui o pedido, galera, deixa o like se está curtindo o vídeo, se quer atualizações de Série C, também compartilha o link, se inscreve no canal, vamos chegar à próxima meta dos 10 mil inscritos, quem sabe ainda nesse mês. Bora lá falar sobre os jogos do domingo. A gente tem aqui equipes que jogaram em grande parte, né? Tem Botafogo, teve compromisso em Copa do Brasil. No momento que eu estou gravando ainda não jogou. Náutico e Brusque, compromissos em Copa do Brasil. CSA, compromisso em Copa do Brasil, assim como o Retrô. E isso gera um impacto. É óbvio isso. Então a equipe que tem uma semana inteira para treinar, para focar no jogo, para descansar, ela vai largar na frente, não olhando para o resultado, mas olhando para a preparação. Então Floresta larga minimamente na frente, o Guarani, o Ipiranga. Então se tem esse ponto, mas aqui eu vejo alguns favoritismos claros. Assim, olhando o ponto do Floresta contra o Retrô, apesar de ser um Retrô fora de casa, é um Retrô que vem de um desgaste do jogo contra o Fortaleza. Tecnicamente é um Retrô mais forte do que o Floresta e um Retrô que tende a estar nessa parte de cima da tabela. Você tem a figura do Retrô fora do G8, mas tende a entrar nesse G8 num futuro próximo, talvez nessa rodada. Se tem um Botafogo que, apesar do desgaste da Copa do Brasil, tem o fator de um Guarani vir muito, mas muito pressionado. Os bastidores do Guarani não são nada positivos. Se tem, inclusive, com protesto. Então, tecnicamente, eu vejo um Botafogo mais forte. Talvez aqui eu não consiga usar a palavra favoritismo para o lado do Botafogo, mas eu entendo que, tecnicamente, é um Botafogo mais forte. O que o Guarani consegue entregar na competição não é nada positivo. Acho que o retrato da posição mostra muito isso. Um Guarani que ainda não pontuou. Aqui eu vejo equilíbrio. Eu vejo um projeto do Brusque mais sólido, mas se tem um Náutico buscando virar a chave, né, a partir do trabalho do Hélio dos Anjos, e um Náutico que sai da Copa do Brasil, pelo menos do jogo de ida, com um pouco mais de confiança a partir do que conseguiu entregar. Eu acho que surpreendeu muita gente o primeiro tempo do Náutico no Morumbi. E a gente tem aqui Ipiranga e CSA. CSA com muita moral depois do jogo da Copa do Brasil, mas com muito desgaste também. Nem aqui eu consigo colocar a palavra favorito entre Náutico e Brusque, nem aqui eu consigo usar também a palavra favorito. Eu entendo que a projeção do CSA pode ser mais alta do que a do Ipiranga, eu acredito nisso, mas acredito que o fator do desgaste do meio de semana foi um CSA que
abriu o placar, tomou uma virada e aos 47 minutos do segundo tempo foi buscar uma virada. Então o desgaste, olhando o retrato do jogo e quem pôde assistir o jogo, foi um CSA muito intenso e isso pode afetar, isso deve afetar o jogo de domingo. Então não consigo utilizar a palavra favoritismo para esses dois jogos. Aqui eu vejo uma tendência para o Retrô, aqui favoritismo não, mas uma tendência pelo lado técnico do Botafogo. Os dois últimos jogos, antes de falar onde você vai poder acompanhar a cada um deles com imagem, São Bernardo e Londrina. Londrina que começa muito bem a competição contra um São Bernardo que busca um fator de recuperação, no São Bernardo que teve o jogo contra o Maringá com muitas críticas sobre a arbitragem, na rodada passada consegue vencer. Aqui eu entendo que é o segundo grande teste do Londrina na competição. Teve o grande teste contra o Maringá, agora tem uma outra equipe que deve em um futuro próximo estar numa mesma faixa de tabela. Entendo que aqui tem um confronto, talvez o confronto tecnicamente que melhor chame a atenção da rodada. E o outro jogo é de um Figueirense muito pressionado, um Figueirense que passa por mudanças nos bastidores, inclusive teve confirmação de mudança na comissão técnica, contra um Caxias que surpreende. Colocando ali a minha projeção inicial para o Caxias, eu não imaginava depois é um fato, apenas 3 rodadas se foram, mas eu não imaginava um Caxias dentro do G8, mesmo no início da competição. Caxias que vem de um grande resultado contra o Guarani na rodada passada. Aqui também entendo como em aberto, apesar dessa diferença que se tem na tabela. É um Figueirense que vem com a mudança na comissão técnica e isso gera um impacto imediato. Eu falo sempre isso nas avaliações aqui, seja de primeira divisão, segunda, terceira também, o impacto é imediato. Dá para ver isso na Série C com o Hélio dos Anjos, dá para ver isso na Série B com vários exemplos, né? O Barroca, o próprio Jair Ventura, líder da Série B com o Avaí chegando às vésperas da competição. Na primeira divisão dá para usar esse exemplo da mudança no comando técnico como um impacto positivo com o nome do Renato Gaúcho no Fluminense. Enfim, quem sabe o Figueirense pode ter esse impacto positivo a partir da troca da comissão técnica. Deixa a sua avaliação falando sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar a esses jogos com imagem. Temos todos os jogos, deixa eu buscar aqui, temos todos os jogos dessa rodada sendo transmitidos pelo Nosso Futebol Mais. Tem também o jogo da Danzan, vou até buscar aqui para vocês. A tabela da CBF ela é um pouco complicada, mas estou aqui abrindo, vou até abrir para vocês verem como é que é a tabela da CBF por aqui. Então a tabela da CBF ela tem aqui as colunas de transmissão e eu passo para vocês a partir da tabela oficial. A gente tem no número 3 os jogos do Nosso Futebol Mais, que é o da TV fechada. Então todos os jogos serão transmitidos pelo Nosso Futebol Mais. A gente parte aqui da 4ª rodada. Na Band nessa rodada tem o jogo do ABC e Ituano, jogo que vai acontecer no Frasqueirão. No Nosso Futebol no YouTube tem o jogo do ABC e Ituano e tem o jogo também do Ipiranga e CSA. E a Danzan transmite os confrontos de Ponte Preta e Anápolis, Náutico e Brusque e também o jogo do Guarani contra o Botafogo. Além de, deixa eu ver se tem mais algum, tem Nosso Futebol no YouTube, transmite Figueirense e Caxias, e a Danzan transmite o jogo também de Figueirense e Caxias. Todos os outros jogos são exclusivos do Nosso Futebol Mais e tem, como eu falei, o jogo do ABC contra o Ituano pela TV aberta. Deixa um pouco da sua expectativa para a rodada, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal também, compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.